Gente, gente, que louvor, que adoração, né? Uau! Muita unção, muito poder. A presença de Deus está aqui conosco. Muito forte. Todas as palavras que nós já ouvimos, gente, que palavras, né? Os daqui da casa, a pastora Miriam, o pastor Luciano, né? O nosso querido pastor Eibe, pastora Andréia, o pastor Paulo Mazzoni. E eu tenho certeza que hoje também Deus tem algo especial para nós, né? Muito especial para nós. Tudo que nós estamos falando, como agora nós vamos pôr tudo isso em prática? Como que eu vou praticar isso? Agora eu te pergunto, se nós soubéssemos que Jesus voltaria daqui a 1 ano, como você agiria? Você faria coisas diferentes do que você está fazendo agora? Talvez se a gente soubesse que ele só voltaria daqui 100 anos, talvez a gente não mudaria muito, né? Mas, gente, Jesus vai voltar. Eu ainda não clamo muito, Maranata, vem Jesus, no sentido de apressar a volta dele, só porque nós temos muito ainda que fazer. Ele tem nos dado o santo privilégio de nós sermos as testemunhas de Jesus. Tem como eu ver o povo? Eu gostaria mais luzes acesas aqui, se puder. Eu gosto de ver vocês. Então, realmente, Jesus vai voltar, mas nós temos muito que fazer. Olha só, o meu alvo é até Jesus voltar, ou até eu morrer, que eu vou cumprir o chamado que Ele tem na minha vida. Esse é o maior desejo do meu coração, de terminar realmente cumprindo o chamado que Ele deu para mim. Qual o chamado que Ele tem nos dado? Nós sabemos que cada um tem um chamado específico. É importante cada um descobrir. Deus quer te mostrar o que Ele quer que você faça. Mas nós sabemos, pela palavra de Deus, a vontade dEle para todos nós foi a grande comissão, aquelas últimas palavras. Antes dEle subir, Ele já nos deu aquelas últimas palavras: ide, fazei discípulos de todas as nações. Então nós sabemos que a vontade dEle é para que todos nós façamos discípulos. Agora, nós temos que ser intencionais para poder cumprir com esse chamado. Sermos intencionais, porque o tempo não nos espera. Todo minuto que passa, nós nunca podemos recuperar aquele tempo. Nós temos que ser intencionais. Olha só esses versículos em Efésios capítulo 5, versículos 15 a 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos. 2 vezes Ele manda a gente não ser insensato. Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então nós sabemos que a vontade dEle é que nós façamos discípulos. Então, hoje eu quero falar sobre como nós precisamos ser intencionais
para poder cumprir com esse chamado que Ele tem nos dado de fazer discípulos. E eu quero falar primeiramente na nossa vida íntima com Deus. Eu sei que todos já falaram isso, mas é tão importante. A gente tem que ficar batendo nessa tecla, porque não há nada mais importante. Eu não posso dar o que eu não tenho. Como que eu vou fazer discípulo se eu não sou discípulo de Jesus? Eu preciso primeiro ser discípulo de Jesus. Na minha intimidade com Deus, eu preciso ser muito intencional. Todos nós, eu creio que todos aqui já têm intencionalmente, já determinado que você tem um tempo sozinho com Deus todos os dias. Se você não ainda determinou isso, se isso ainda é assim, não, se der certo vai dar, eu vou fazer tal hora. Olha, pode saber que o diabo vai roubar o seu tempo para que você não vai fazer. Eu gosto de sugerir, tenha um tempo, um horário certo. Para mim o horário melhor é cedo de manhã. Coloque o seu alarme, marca aquele horário com Deus, levanta. Eu faço logo meu café, né? Tomo café com Jesus lá toda manhã para me ajudar a me acordar. E aí, seja intencional. Seja intencional. Na leitura da Bíblia, eu quero também te encorajar. Siga alguma leitura da Bíblia, para que você tenha formando aquele hábito de estar lendo todos os dias. Eu gosto, já por muitos anos, nós temos o costume de ler a Bíblia inteira todo ano. Né? Às vezes, maneiras diferentes e tal, mas todo ano. Nós temos que nos encharcar com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o único absoluto que nós temos aqui na terra é a palavra de Deus. Então nós temos que basear a nossa vida na palavra, e nós temos que nos encharcar com a palavra, nós temos que memorizar a palavra, nós temos que todos os dias estar nos enchendo da palavra. A leitura, mas não só leia, mas ouça enquanto você está lendo. Peça a Deus para falar com você. Ano passado, eu comecei, falei intencionalmente com Deus, falei, Senhor, eu quero ouvir o Senhor todos os dias. Então, comecei a anotar o que Ele falava. Eu falei, não saio daqui quando o Senhor não falar comigo, porque eu tenho que anotar alguma coisa aqui no meu caderno. Eu trouxe até meu caderno para mostrar para vocês. Esse aqui o caderno é para 5 anos. Cada dia, por exemplo, esse aqui foi dia 27 de setembro, foi ontem, né? 2023, 2024, aí ano que vem vou para 2025 e em seguida vai ser 5 anos. Aqui, setembro, dia 28, né? Hoje, então foi ano passado, hoje, aí vai ser ano que vem, entende? Vai ser um caderno, é só um pouquinho, eu só anoto 4 linhas, mas o que Deus fala comigo hoje. Mas temos que ser intencional, porque eu não sei se você é assim, mas às vezes a minha mente já está tanto pensando em outras coisas, que eu posso ler uma passagem inteira e estar pensando em outra coisa. Então aí eu falei, não, Deus, eu vou ser intencional, vou ler aqui, eu vou prestar atenção e eu quero ouvir o Senhor falar comigo também. Seja intencional no seu tempo sozinho com Deus. Adore a Deus. Nós temos que adorar. Gente, a presença do Senhor é atraída à adoração todos os dias. Eu procuro também isso todos os dias.
pôr uma música, e eu aproveito e já é o meu exercício, né? Eu já danço com Jesus, eu pego meus pesos lá e eu estou lá dançando para Jesus com os pesos, entende? Mas também procurando ser intencional. Senhor, não é só para poder fazer o exercício, é porque eu estou aqui contigo, eu estou querendo cuidar do meu corpo intencionalmente, porque é com esse corpo que eu vou poder cumprir a vontade de Deus. E se eu não cuidar do meu corpo e pegar uma doença, uma diabetes, uma pressão alta, uma coisa que talvez até por minha negligência, como que eu vou cumprir o chamado de Deus na minha vida, se eu não estou cuidando do meu corpo? Então nós temos que ser intencional no exercício, na alimentação, intencional, nessa intimidade com Deus. Também adorando a Deus, também senta com Ele, conversa com Ele. Eu sempre tenho também um outro caderno, sempre ao meu lado, porque quando Ele me manda falar assim, né, liga para tal pessoa hoje, ou manda uma mensagem, aí eu anoto aquilo, intencional, para não esquecer, para que durante aquele dia ainda fazer aquilo, sendo intencional, mantendo, né, sempre aquela intimidade, aquela abertura, ouvindo. E aí também o dia inteiro ouvindo e falando com Ele. Olha só esse versículo em Efésios capítulo 6, versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente. Para mim, esse tendo isso em mente é tipo assim, olha, lembre disso, não esqueça, fica se lembrando disso, de vez em quando. Senhor, sim, eu preciso, e aí eu começo, né? Já enquanto eu estou fazendo as coisas, intencionalmente lembrando de estar orando em línguas. Se eu vejo que eu estou preocupando sobre uma coisa, eu já troco aquilo para uma oração. Senhor, eu escolho não preocupar sobre isso. Eu vou conversar com o Senhor agora. Vamos resolver isso, Pai. Como é que o Senhor vai resolver isso? Aí começo a falar com Ele, intencionalmente durante o dia. Ouça o que Ele está falando para você. Ouça mensagens durante o dia, enquanto você está lavando louça, quando você está, né? Eu aproveito, ouço. Eu gosto de ouvir todas as mensagens do pastor Eibe lá de São Paulo. Eu gosto de ouvir todas as nossas mensagens daqui. Eu ouço também as mensagens lá do Japão e muitos outros pastores, pregadores também. Então, seja intencional. Se a gente não for intencional, o tempo passa e a gente não fez essas coisas. Nós temos que ser intencionais. Leia livros. Sempre tenha um livro lá que você está lendo, mesmo que seja só um pouquinho todo dia, mas leia um pouquinho, né? Leia livros, vamos aproveitar e aprender. Eu ouvi uma coisa que eu achei tão legal, falei assim, quando você aprende com seus próprios erros, você é inteligente, mas quando você aprende dos erros dos outros, você é sábio. Eu quero ser sábia, você não quer ser sábio? Então vamos aproveitar. Quantas pessoas, quantos autores, né, nos contam os erros deles e nós podemos nos corrigir sem fazer o mesmo erro. Então vamos ser pessoas sábias. Muito bem, então sendo intencional. Quando você sair de casa também, seja intencional, fale com as pessoas, dê aquele sorriso, diga: Jesus te ama, eu também te amo. Fala com aquele homem lá da esquina onde você compra pão todo dia. Ele sabe que você ama Jesus. Você já deu um folhetim para ele. Você já convidou ele para a sua célula. Seja intencional. Seja intencional. A sua vida íntima com Deus. Segunda área. Seja intencional em fazer discípulos da sua família. Da sua família. Nossos discípulos principais é a nossa família. Temos que ser intencionais. Muitos de vocês já ouviram eu contar que quando nós éramos bem criança e adolescentes, eu e meus irmãos estudamos numa escola lá no interior de Goiás, que era só para filhos de missionários.
Então, todos os alunos eram filhos de missionários. E era interessante porque eu vi tantos desses alunos que não estavam seguindo a Jesus. E aquilo me deixou em crise. E eu pensei, Senhor, eu não quero ter esse resultado. Eu quero ter o resultado que meus pais tiveram. Que todos 5 filhos estavam servindo o Senhor. Servindo o Senhor desde pequenos. Eu falei, isso que eu quero, Senhor. Então eu entrei em crise. Quando eu e o Paulo casamos, eu falei para ele, amor, eu quero muito ter filhos, mas eu preciso uma garantia de que os nossos filhos vão seguir o Senhor. E nós tiramos tempo estudando a Bíblia, lendo livros, aprendendo e sendo intencionais. Nós fomos muito intencionais na criação dos nossos filhos. E para a glória e honra de Jesus, todos estão servindo o Senhor. Falo isso para te encorajar, para te incentivar, porque nós podemos, é garantia, tem muitas promessas na palavra que nossos filhos vão servir o Senhor. Nós procurávamos todos os dias ter aquele culto doméstico, a gente disciplinava os nossos filhos, nós tirávamos férias, né, intencionais com eles, nós íamos sempre, né, para a igreja, sempre eles super envolvidos na igreja, em missões comigo, lá nos ribeirinhos. Eu costumo dizer que meus filhos aprenderam a remar canoa antes de andar de bicicleta, de tanto ir nos ribeirinhos comigo, né? Mas é tão importante envolvê-los na obra. Em julho agora nós tivemos, a nossa família reuniu, nossa família toda, passamos uns 10 dias juntos, e foi um tempo muito, muito especial. Então antes já, planejando para esse tempo juntos, eu e o Paulo demos um desafio para todos os nossos filhos e netos, para decorarem Romanos capítulo 8. É interessante porque dizem que se durante a perseguição, quando a gente não tiver nenhuma Bíblia, o capítulo que você quer saber e quer decorado é Romanos capítulo 8. Então pensando, bom, está na hora da gente começar então, vamos ser intencionais. E aí, só que a gente viu que era tão longo, que aí nós falamos, então tá, pelo menos os primeiros 18 versículos. Eu queria que mostrasse aqui na tela, para vocês verem como é cumprido o tanto que eles decoraram. Olha só, gente, é muito, eles decoraram. Aí nós falamos para eles assim, cada versículo que você decorar, você vai ganhar $1. Aí sempre uma motivação ajuda, né? Aí falamos, eram 18 versículos. Falamos, se você falar todos 18 direto, aí você vai ganhar um bônus de mais $2. Vai ser $20 você vai ganhar. Então eles se animaram. Gente, lá naquele dia foi impressionante. O nosso neto, né, o Joey, ele tinha acabado de completar 6 anos. Ele foi o primeiro a falar, todinho. Todos os 18 versículos, um após o outro falou. Ele ganhou, foi o primeiro a ganhar. Todos ganharam. Algumas das pequenininhas não ganharam o inteiro, 20, mas ganharam pelo menos $5, $6, elas ganharam, né? Então, mas foi impressionante, decorando o versículo. A Bíblia diz, guardo no coração as suas palavras, para não pecar contra ti. Nós temos que ser intencionais e ajudar os nossos filhos a basearem as suas vidas na palavra de Deus, decorando versículos. Também, outra coisa que nós fizemos foi, nós falamos para o Ney, antes de começar, nós falamos para ele, Ney, nós queríamos que você escolha uma música, que no nosso tempo, no nosso culto doméstico, toda manhã, nós queremos cantar uma música assim, bem animada, que vai ser a música das nossas férias. Aí toda vez que a gente ouvir aquela música, a gente vai lembrar das férias, porque foi aquela música tão legal. Inclusive eu quero passar aqui um clipezinho da música agora. Vamos, vocês ouvirem aqui.
pronto. Então, toda vez agora, todo dia, né? A primeira coisa que a gente começava o culto doméstico, começávamos com essa música. E todo mundo dançando lá, né? E quando fala assim, praise the Lord. Aí, vários deles, né? Já começavam a falar, praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Foi muito legal. Foi uma coisa muito... adorando a Deus juntos, brincando, foi tão gostoso. E toda vez agora que a gente ouve a música, a gente lembra daquele tempo, né? Marcando, tendo marcos, marcando tempos com os nossos filhos, fazendo discípulos de Jesus, fazendo discípulos de Jesus. Também outra coisa que a gente fazia era contava histórias. Vou mostrar mais um clipezinho aqui para vocês. Sai até o último. Those days we only had one car between all of us, and it was working. Tava aí. Todos, nós somos 22 pessoas agora, né? Eu e o Paulo, nossos 4 filhos, e os genros e nora, e 12 netos, né? Então, éramos em 22 pessoas. Toda manhã a gente, né, tinha o culto doméstico, sendo intencional. Uma manhã, nós conversamos com eles sobre como vai ter perseguição. Nós vamos ter perseguição. Agora a vida está muito boa para nós. Nós não somos perseguidos, mas vai ter perseguição. E nós vamos ser, né, muitos vão ser ameaçados de que se você não negar a sua fé, se você não negar Jesus, você vai morrer. E nós falamos, nós queremos hoje fazer uma aliança entre nós, a nossa família, uma aliança, que se algum dia alguém chegar com um revólver e colocar na cabeça do meu neto e falar assim, se você, mãe, vó, se você não negar Jesus, eu vou matar seu neto aqui na sua frente. Falei, eu não quero que vocês pensem, poxa vovó, porque a senhora não me ama? A senhora vai deixar eu morrer? Não, é porque eu te amo, mas eu amo mais Jesus. Eu nunca vou negar a minha fé. E nós fizemos, até gravamos, para dizer como uma aliança perante o Senhor. Cada um, nós fomos começando com nós, o avô e a avó. Aí todos, cada um, os filhos e os netos, todos, cada um falando, eu nunca vou negar Jesus. Nós temos que ajudá-los a fazer essas decisões agora, enquanto temos paz. Porque a gente não pode esperar na hora da ameaça. Porque o inimigo vai estar forte. Nós temos que estar já decidindo, sendo intencionais nas decisões, nas alianças que nós estamos fazendo com Jesus. Isso foi um tempo muito forte, muito especial para nós. Também em terceiro lugar, né, falei sobre nós temos que ser discípulos para poder fazer discípulos. Então preocupar e investir e ser intencionais na nossa intimidade com Deus. Em segundo lugar, fazer discípulos intencionalmente da nossa família. E agora em terceiro lugar eu quero falar sobre intencionalmente nos envolvendo na igreja, na sua igreja local. É bíblico, a Bíblia manda que nós não paramos de reunir, principalmente agora no fim. É importante isso, é muito importante. Gente, sexta-feira de manhã foi mostrado lá na sede todos os trilhos de liderança. Eu quero te encorajar, seja intencional na sua vida e com os discípulos que você está fazendo, deles fazerem todos os treinamentos. A nossa igreja tem tudo já tão preparado para a gente poder crescer em Jesus, se tornar verdadeiros mesmo discípulos de Jesus. Seja intencional,
Você faça todos aqueles trilhos. Aproveite, né, na sua célula. Começa a ver quem já fez, quem não fez, e convida para fazer com você. Vamos ser intencionais nesse envolvimento. Vamos aproveitar e ser intencionais em se envolver em algum ministério como voluntário na nossa igreja. Precisamos ser intencionais nisso. É tão importante nós servirmos a nossa igreja, servirmos uns aos outros. Isso o exemplo foi de Jesus de nos servir. É o que Ele mandou que nós fizéssemos. Se nós queremos ser servos, líderes, precisamos começar como servos. Então, muito importante. Eu acho que uma das coisas que ajudou tanto os nossos filhos nunca desviarem foi que todos se envolveram em algum ministério na igreja. E eu quero te encorajar. Seja intencional com isso. Acha qual o ministério que o seu filho gosta, né? Mas você tem que ser exemplo. Eu fico tão feliz quando eu vejo, né, uma mãe ou um pai, né, com as placas lá na frente e o filhinho também lá com a placa, não é? Tão lindo. Se envolva seus filhos. Envolva e faz com que eles acham isso é o máximo. É o máximo. Né? Nas nossas aventuras, quando meus filhos eram pequenos, a gente viajava tanto aí nos ribeirinhos. Para mim, eu falava para eles que era uma aventura, né? É todo mundo que pode dormir numa rede, no barco, né? Isso aí não é todo mundo que toma o seu banho no rio. Que legal, isso daqui é muito legal. E para eles acharam que a sua vida era a melhor vida possível. A gente envolvendo, mas com a nossa atitude que é para Jesus, é tão gostoso. Já fomos perseguidos várias vezes, mas sempre, né, mais que vitoriosos. E os nossos filhos viram isso. E aquilo fez parte da criação deles. A Ruth era envolvida no louvor, tocava o teclado, a Beth no teatro, o Paulinho na atmosfera, a Deb na dança. E assim, então, todos se envolveram tanto que aquilo foi muito bom para eles. Muito bom para eles. Então, envolva os seus filhos. Quero também te encorajar. Sei que não é uma ordem bíblica de você ser líder de célula. É a ordem bíblica de você se tornar discipulador. Porque todos nós temos que fazer discípulos. Então todos precisam fazer todo o trilho para se tornar discipuladores. Porque isso é a ordem bíblica, né? Fazei discípulos. Mas não para se tornar líder de célula. Mas eu quero te encorajar. Deus tem te escolhido. Você tem talento. Se torne líder de célula. E faça aquilo com tanto amor, com tanta alegria, ganhando almas, fazendo discípulos, sendo intencional. Mas mesmo que seja servindo, seja intencional. Em qualquer ministério, seja intencional de fazer discípulos. Convida seu discípulo também para vir lá fazer parte com você. E assim, seja intencional. Seja intencional. Na sua casa, seja intencional. Convida alguém, né? Convida seu vizinho para ir tomar um café com você. Para você poder ter a oportunidade de falar para ele de Jesus. Nós convidamos os nossos vizinhos para jantar lá em casa. Eles foram, jantaram, compartilhamos o evangelho com eles. Eles eram um casal e um filho. Eles repetiram a oração conosco e tudo, mas até agora a gente não conseguiu ainda levá-los para a célula ou para a igreja, mas nós estamos lá lutando. Mas sabe o que? Eu vou ganhar essa família através do filho, porque toda viagem, quando eles dão aqueles snacks, né? Aí eu guardo os snacks e eu falo para ele, olha, quando eu tinha meus filhos em casa, eles sempre, quando eu chegava de alguma viagem, até quando eu viajo agora, e eu chego na casa onde tem meus netos, eles sempre falam assim, ai vovó, tem alguns snacks lá para mim?
né? Aí sempre eu guardo os snacks para eles. Aí eu falei assim, aqui eu não tenho netos, então você vai ser meu neto aqui. Então toda vez que eu chegar de viagem, você pode vir aqui em casa que eu vou ter guardado os snacks para você. Aí ele fica todo animado, né? Aquela sacolinha de snacks que ele vai lá pegar lá em casa. E os pais estão vendo isso, né? Eles estão gostando porque o filho deles gosta demais de mim agora, né? Então, eu vou ganhar essa família para Jesus mesmo, através do filho, né? Vamos intencionalmente fazendo assim, sabe? Para poder eles quererem Jesus, para eles quererem servir o Jesus que nós servimos. Queridos, nós temos que testificar de Jesus sempre. Eu e o Paulo, vou terminar com essa história. Eu e o Paulo sempre, quando a gente viaja muito, e sempre ele gosta de sentar no corredor e eu gosto de sentar na janela. A gente torce para que não tenha ninguém entre nós para poder ter mais espaço. Mas a gente sabe que quando tem, é porque Deus quer que a gente fala de Jesus para aquela pessoa. Então, intencionalmente, a gente sempre fala. Alguns meses atrás, teve um senhor jovem que sentou entre nós puxamos conversa, conversamos com ele e ele mostrou muito interesse no Evangelho. Aí ele estava vindo a trabalho aqui em Santarém. Aí eu perguntei para ele, mas você vai ter um tempo livre à noite? Ele falou assim, tenho. Eu falei assim, então vai jantar lá em casa. Aí ele foi jantar lá em casa. Aí lá, né, nós compartilhamos bem claro o Evangelho com ele. Ele repetiu uma oração conosco lá em casa. E aí, ele é de Belém, aí encaminhamos para ele ir lá para a igreja em Belém. Ele foi uma vez, mas ele não está muito fiel ainda indo na igreja não. De vez em quando eu estou mandando mensagem para ele. Como é que você está? Você está lendo a Bíblia? Tal, né? Está indo na igreja? Mas assim, sempre com muito amor e carinho. Aí hoje, isso aqui não é por acaso, gente. Hoje, quando eu estava lá no meu tempo sozinho com Deus, recebi uma mensagem dele. Falou assim, eu estou desesperado, a minha mãe teve uma hérnia estrangulada, ela está passando muito mal, está aqui no hospital, e eu estou tão apavorado. Aí eu falei assim, posso ligar para você? Aí na hora, liguei para ele, orei com ele, dei uns versículos para ele se basear. Aí no fim ele falou assim, ai, você não sabe o quanto isso tem sido importante para mim. Eu vou fazer discípulo dele ainda. Ele vai se tornar um discípulo. A gente vai perseverar. Intencionalmente. Temos que ser intencionais. Temos que ser intencionais. Quero convidar todos, vamos levantar. Baixe sua cabeça. Pai, nós queremos ser intencionais. Se essa é a sua oração no seu espírito, não em voz alta, mas no seu espírito, faça ela também. Senhor, quero ser intencional. Quero ser intencional na minha vida íntima com o Senhor. Eu quero ser exemplo de discípulo de Jesus. Ajude-me, Senhor, no meu tempo sozinho com Deus, todos os dias. Ouvir a sua voz. Ouvir a sua voz. Sentar e conversar com o Senhor. Ajude-me, Senhor, durante o dia, de intencionalmente estar ouvindo mensagens, de estar ligando para pessoas. Oh Pai, ajude-me a ser uma verdadeira discípula de Jesus. Porque eu não posso fazer o que eu não sou. Ó Pai, também, a minha família, os meus filhos, a minha família, eu declaro, todos serão discípulos de Jesus. Eu vou ser intencional em criá-los nos teus caminhos, baseado na tua palavra, para levá-los todos a ser discípulos de Jesus. E Pai, também, no meu envolvimento na igreja, de fazer discípulos, de estar trazendo as pessoas para a igreja, de estar ajudando, trabalhando com a minha célula, cuidando de almas,
ganhando pessoas e cuidando bem delas e fazendo delas discípulos de Jesus. Vamos todos declarar após mim: eu serei intencional. Vamos falar isso? Eu serei intencional em fazer discípulos. Aleluia! Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Deus abençoe.